Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 26, nós vamos gravar só mais esse. Seria o anterior, mas tem um assunto aqui que nós não podemos deixar para a próxima. Então, é o vídeo 26 da natureza divina, a questão, a Gênesis, capítulo 2, a questão de número 16. Então, dando-se sequência da seguinte forma: Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Então, essa é a unicidade de Deus devido, da consequência dos fatos de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sobre a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Não poderia existir outro Deus. Mas acontece que aqui na Terra existiu e existe ainda algumas crenças que são politeístas, que é o politeísmo. Então, eles crêem em mais de um Deus. No entanto, você observa o Deus do budista é um, do islamista é outro, do católico é outro, do evangélico é outro. E assim sucessivamente. Mas não é. Observe para você ver. No entanto, cada religião, eles procuraram, de certa forma, adaptar os dogmas de acordo com as necessidades deles. De acordo com as necessidades deles, e não de acordo com a necessidade dos adeptos. Os criadores das religiões, eles criaram os dogmas de acordo com a necessidade deles, criadores das religiões, e não de acordo com a necessidade dos adeptos. Os adeptos são cobaias de todas as religiões, de todas as ciências. Os adeptos, eles existem para servir, como se fossem escravos na época da escravatura. Outro item. No nível que nós nos encontramos, existe o politeísmo. No nível que nós nos encontramos, existe o politeísmo. Mas como assim? Veja bem, nós já dissemos isso em outros vídeos. 8 bilhões de pessoas na Terra. Vamos pensar a Terra. E pensar o universo, a gente não tem condições, não. Não tem condições de pensar nem na Terra. 8 bilhões de pessoas aqui na Terra. 8 bilhões de deuses. Mas como assim, Luiz? Devido à nossa inferioridade, nós compreendemos Deus de acordo com o nosso nível evolutivo. Não adianta eu querer convencer alguém que o Deus que eu sigo é o verdadeiro, se a pessoa encontra-se num nível inferior a mim ou superior a mim. É o nível evolutivo do indivíduo que o leva a crer em Deus.
Então Deus tem a dimensão para aquele indivíduo de acordo com o nível evolutivo dele. Como, por exemplo, você pede para a pessoa se compenetrar à natureza de Deus. Ele te pergunta, mas o que é compenetrar a natureza de Deus? Você diz assim a ele, aqui no meio da mata, olha para você ver, escuta para você ver o barulho da cigarra, o canto da cigarra. Ele, em vez de respirar fundo, fechar os olhos da matéria e enxergar e ouvir com o ouvido da alma e com os olhos da alma, ele fala para você assim, crê em Deus, Padre, eu tenho horror ao barulho de cigarra. Olha só, o azedume dele. Mas não é azedume, é o nível dele. Tadinho, tá com o pé na lama ainda. Olha só para você ver o canto dos pássaros. Pássaro? Só se você está ouvindo alguma coisa, porque eu não estou ouvindo nada, porque eu estou andando ruim do ouvido. Ele quer ouvir os pássaros pelo ouvido da carne. Ele não quer ouvir os pássaros pelo ouvido da alma. Olha para você ver a sinfonia dos insetos. Meu amigo, olha para você ver que coisa mais linda. Olha os grilos cantando, as formigas passeando. Grilo? Se eu tivesse com uma bomba de veneno aqui, eu matava tudo. E essas formigas, elas servem só para picar as plantas. Se eu acho aqui o olho do formigueiro, eu jogo veneno e mato tudo. Você vai brigar com uma pessoa dessa? Não. Aí tem aquelas outras pessoas assim também, assim, ó, não sei se você consegue entender. Olha que brejo mais lindo. A mensagem está aí. Olha que brejo mais lindo, que coisa mais gostosa. Onde você está bem gostoso aí? Isso aí tá cheio de cobra. Onde você viu isso? Tá doido? Por isso que Jesus disse há 2000 anos atrás, Pai, perdoe-os, eles ainda não sabem o que fazem. Simplificando, tá todo mundo na contramão dos desígnios de Deus. Tá todo mundo na contramão. Não é? Você fala para a pessoa assim, concentra para você sentir o oxigênio da natureza. Concentra. De repente a pessoa está assim, ó. Aí você pergunta para a pessoa, o que está acontecendo? Pernilongo. Esqueça o pernilongo? Pelo amor de Deus, esqueça. Ah, mas não é assim também, né? Eu vou deixar o pernilongo me morder? Então, antes, diga àquela pessoa que te pediu para você concentrar. Eu não consigo por causa dos pernilongos. Mas não concentre depois que não tapa, não. A pessoa tem que ser honesta antes. E não cometer mico depois.
Eu digo a algumas pessoas assim: eu consigo me compenetrar com a seiva da árvore. Um dia uma pessoa pegou e fez assim, ó, com o dedo. Tá doidinho. Eu tenho uma audição tão aguçada. Eu pago um preço pelo que eu tenho, mas eu agradeço a Deus. Tem hora que eu penso em desistir de tudo e virar um nômade, mas depois eu me arrependo. Eu tenho a audição tão aguçada e a sensibilidade tão aguçada. Audição, sensibilidade e vidência. Tão aguçada, mas tão aguçada, que tem dias que no meio da mata, sentado ao pé de uma árvore, eu escuto as formigas caminhando sobre as folhas secas. E que se eu não concentrar, o barulho delas andando sobre as folhas secas perturba a minha audição. Aí eu tenho que ter disciplina. Eu tenho uma percepção tão aguçada que ao me aproximar-se das pessoas, eu sei o que a pessoa tomou no café da manhã, eu sei o que a pessoa comeu no almoço, eu sei o que a pessoa comeu no café da tarde, eu sei o que a pessoa comeu na janta, eu sei se a pessoa fez amor, se não fez amor durante a noite. Eu sei o filme que a pessoa assistiu, a música que a pessoa assistiu. Mas por que você está dizendo isso, Luiz? Sensibilidade da alma que nós precisamos ter. Mas como você lida com isso? Não sei. Eu acho que se não fosse Deus, se não fosse Jesus, o professor Bezerra de Menezes, Marcílio Colombaroli me ajudando, minha avó, eu já teria retornado à paz espiritual através de outros meios. Porque eu sou verdadeiro. Tem dias que eu converso com pessoas, eu dou bom dia, eu dou boa tarde, eu pego na mão das pessoas. Às vezes eu troco conversa com as pessoas na padaria que sentam ao meu lado, toma café junto comigo. E depois eu descubro que aquela pessoa ali era um espírito. E aí? Um dia na fila de uma lotérica, eu não estou aqui para contar mentira. Um dia na fila de uma lotérica, para pagar algumas contas, uma senhora que estava à minha frente pegou e falou para mim assim: vou te passar esses números aqui, você não quer jogar? Num jogo lá. Não vou dizer nome não, para não fazer propaganda de jogo. Isso fazendo um ano e meio mais ou menos. Joga nesses números aqui que você vai ganhar. Pensei comigo assim, vou jogar, né? De repente, vó me aparece. Você não vai jogar nesses números aí, não. Eu falei, por quê? Guarda esses números. Guardei. Eu falei, mas é que a senhora me deu esses números, vó. Eu tenho que jogar. Não jogue. Porque se você jogar, você vai responder. Vó, mas é aquela senhora. Depois eu te explico. Não joguei. Quando foi à noite, aqueles 5 números deu. E esse jogo estava acumulado umas 10 vezes. Há um ano e meio atrás, mais ou menos. 2023 agora. Deu 5 números que aquela mulher me deu. Aí vó me apareceu e me disse:
aquela mulher que estava à tua frente era um espírito desequilibrado que te passou os números para você jogar, para poder fazer com que você viesse a se perder na evolução no corpo físico. Porque aquele espírito tinha acesso ao resultado daquele jogo. Se você jogasse, de fato você ia ganhar. Você ia ganhar financeiramente, mas você ia perder perante a justiça divina. Vó, mas e se eu desse todo o dinheiro que eu ganhasse naquele momento? Mesmo assim você responderia. Porque que mérito haveria de ter você em fazer caridade com aquilo que não é teu? Gente, é cada tapa na cara que vocês imaginam que eu levo da avó. E ela tá certa. Isso está no Evangelho. A mãe e a filha. Se eu fizer o vestido e der a você, e você der a outra pessoa, que mérito há nisso, minha filha? Mérito nenhum. Mérito teu é você confeccionar a roupinha. É você doar. Mérito é você tirar do teu salário. Mérito teu é você recorrer aos empresários da cidade, pedir, correr atrás, suar. Como se diz o ditado, né? Se humilhar, vai atrás, pede. Bote a cara na sociedade. Agora você ganha 10 milhões aí numa loteria esportiva e você dá os 10 milhões, você acha que você está fazendo algum tipo de caridade? Você não. Você só está passando para frente aquilo que é dos outros. Seu mesmo não é nada. Não está na tua programação reencarnatória você fazer isso? Ei, mas é complicado, né? Não é que é complicado, a gente tem que conhecer, né? Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Então, como estávamos dizendo, 8 bilhões de deuses. Cada um compreende Deus de acordo com o seu nível evolutivo. Até porque, mesmo entre os espíritas, analise só para você ver a desigualdade, a divergência entre os espíritas. Uma vez eu me encontrava num determinado local em que um espírito se apresentou lá à frente através de um médium orador e muitas pessoas que estavam próximos a mim, eu tive a oportunidade de ouvir as pessoas dizendo assim: olha lá, fulano, é Dr. Bezerra de Menezes. Aí uma outra falou assim: eu também estou vendo ele. Mas engraçado, ele está sem barba, né? Aí aquele outro disse: mas eu estou vendo ele de barba. Ué, mas por que você está vendo ele de barba e eu não estou vendo ele de barba? Eu estou vendo ele, inclusive ele está de paletó. O outro falou assim: mas eu não estou vendo ele de paletó. Eu estou vendo ele de roupa social. O outro falou assim: engraçado que eu estou vendo ele de roupa social, eu estou vendo ele de barba e cabeludo. O outro falou assim: mas eu estou vendo ele de corte social. O outro falou: não, mas eu estou vendo ele de cabelo comprido. Então, olha só para você ver. Agora, ao mesmo tempo, todos estavam certos. É o nível evolutivo, é o que Vó costuma dizer. Todo mundo está certo no nível evolutivo o qual cada qual se encontra. Então, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença,
um seria inferior ao outro, né? Então vamos pensar assim, existe dois Deus? Existe. Pensando. Uma leve diferença entre os dois deixaria de ser ambos Deus. Porque se é para ser Deus, se de fato o outro se igualou a Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele tem que ser 1000% idêntico ao outro. Tudo que o outro pensa, o outro pensa. Tudo que o outro deseja por toda a eternidade que não tem começo e não tem fim. Então, por isso que cai por terra esses que costuma dizer por aí que existe espíritos, existe seres que conhecem Deus 100%. Não conhece. Não conhece. Então, subordinado ao poder desse outro. Então, não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento. Tá vendo só? Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder, confundidos assim quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas, então, não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. Então, vamos dizer assim, dois Deus, só para você entender isso aqui. Eles possuem, né, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento. Tá, existe esses dois Deus com esse mesmo pensamento. Beleza. Beleza. Só que aí um Deus, ele toma conta de uma parte do universo e o outro toma conta da outra parte do universo. Vamos dividir o universo em duas partes, né? Mas os pensamentos são iguais. Mas só pelo fato de um tomar conta de uma parte e de outro tomar conta da outra parte, nenhum possuiria a autoridade soberana. Porque um sabe tomar conta de umas coisas, o outro sabe tomar conta de outras coisas, podendo ser que aquele que toma conta das coisas do lado direito não sabe tomar conta das coisas do lado esquerdo, e vice-versa. Por isso, não sendo soberanos, não pode possuir, não pode se atribuir a todos eles todos esses atributos, né? Principalmente o da unicidade de Deus. Não pode atribuir eles, né, o infinitamente perfeito e bom, a onisciência, onipotência e onipresença. Então Deus é único. Deus é único e pronto. Nós vamos continuar tratando desse assunto, mas nos próximos vídeos, até porque esse é o final de hoje.